Feito um lado, feito o outro. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e vamos ler daqui 2 versículos, 13 e 14. Texto muito representativo, especialmente no momento que a gente está vivendo. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus do impossível, vem falar aos nossos corações, vem receber as nossas petições, as nossas orações. Elevamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos e rogamos a Ti que, pelas misericórdias vivas do Teu Filho Jesus, o Senhor venha acudir cada um de nós, cada uma de nós que aqui chegamos, Senhor. O Senhor conhece a agonia dos nossos corações, as inquietudes, e que o Senhor possa derramar o bálsamo santo nos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, a gente tem nesse tempo visto muita inquietação no meio do povo de Deus, e sobretudo nós temos visto com muita tristeza as pessoas, mesmo aqueles que são professos, aqueles que pertencem a comunidades eclesiásticas, agindo de uma maneira diametralmente contrária à palavra de Deus. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas ou as falsas verdades. Quando nós começamos o trabalho aqui, nós começamos com um voto feito ao Senhor de orar pela vida do pastor Malta. E naquela época ele era um alcoólatra inveterado, e até os próprios médicos que o atendiam diziam: olha, não tem jeito, não espere que haja uma mudança. E foi assim que eu conheci o Deus do impossível, o Deus que opera onde homem nenhum opera. Mesmo que naquela época ele resolvesse participar, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, aqueles que participam dessa estratégia para controlar aqueles que são viciados em álcool, eles apenas vivem sob controle. É um dia de cada vez. E há uma série de mantras repetidos por aqueles que participam daquela sociedade. É bem louvável o empenho das pessoas que criaram essa sociedade e daqueles que participam. Contudo, não há libertação de fato. A única libertação possível é através do Deus do impossível.
E foi assim que eu conheci esse Deus grande, esse Deus tremendo, que entrou na minha casa, que mudou a minha história, que mudou a história dele. Até os próprios crentes da família diziam: você está perdendo seu tempo. Isso aí é coisa antiga. Não existe coisa antiga nem coisa nova que o Senhor não possa transformar. E por que eu estou dizendo isso? Estou quase boa. Porque a gente está vivendo um momento que nunca foi tão necessário clamarmos pelo Deus do impossível. E as orações, sobretudo das mulheres deste lugar, têm feito toda a diferença. A nossa nação está vivendo um momento que do céu vem o remédio. Não há nada na terra que se possa fazer a não ser clamar ao Senhor. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que nesses dias recentes não houve tristeza maior do que assistir crentes professos, participantes de igrejas, oficiais de igreja e até pastores se colocando em movimentos de rua, de anarquia, de destruição disso, daquilo. A Bíblia manda que oremos pelas autoridades constituídas. Vocês todas são mulheres de Deus, vocês todas sabem exatamente do que eu estou falando. E eu repito, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. A forma de ação, a forma de agir do povo de Deus precisa ser diferente daquilo que o mundo faz. Não podemos fazer coro com aqueles que estão lá fora, cometendo toda sorte de atrocidades e ainda usando o nome de Deus. Você quer ver uma mudança real, uma mudança tremenda? Clame ao Senhor, sem esquecer de no final da sua oração você dizer: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Vocês estão entendendo? Não é aquela coisa daquela facção do cristianismo atual que dá ordens a Deus. Eu exijo. Você não exige nada. Quem é que pode exigir alguma coisa de Deus? E digo mais: a nós foi dada uma ordem de Deus para que nós oremos pelas autoridades constituídas, sejam elas quem forem. O Senhor, em sua instrução no Sermão do Monte, fala de dois caminhos. E dessas duas portas, são portas que levam a caminhos diametralmente contrários. Resta saber por qual porta entramos, que caminho estamos de fato percorrendo. E da minha cabeça, estou falando para mulheres de Deus, mulheres que estão prontas para receber essa palavra e que podem mudar a história desse país. Ouviram? Como? De joelho no chão. Não é na rua fazendo protesto, levantando bandeira, fazendo isso, fazendo aquilo. É de joelho no chão, joelho dobrado na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer com essa situação, mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias. Nós clamamos a Ti, que a Tua vontade soberana seja feita em nome de Jesus. Duas portas e dois caminhos. Figura ilustrativa do caminho que leva à pátria celestial e do caminho que leva à perdição eterna.
é tempo de reflexão. Temos assistido em nossos dias barbáries cometidas contra cristãos em todo o mundo. São assassinatos à luz do dia, anunciados e perfeitamente colocados em vídeos editados com legendas e títulos, para que o mundo assista em suas salas de estar, quem sabe comendo pipoca. E a gente imagina que essa perseguição não nos atingirá. Ela está chegando. Clamemos, nos coloquemos no fronte da oração e usemos as estratégias bíblicas para combater tudo aquilo que a gente está vendo. Perdemos a capacidade de nos indignar, perdemos a capacidade de orar com sofreguidão pelos irmãos perseguidos. Se não orarmos e não nos indignarmos, não haverá quem ore por nós quando chegar a nossa vez. Sim, porque chegará. E aí a gente para e começa a pensar. Muitas vezes eu tenho perdido a noite pensando em tudo que tem acontecido no mundo inteiro, mas especialmente em nosso país. Se somos membros do mesmo corpo, quando um membro sofre, todos os demais devem sofrer com ele. Os algozes nos chamaram de a nação da cruz. Eu queria deixar registrado essa nomenclatura. Somos sim a nação da cruz. Com muita honra, hajamos como cidadãos do reino. O Senhor aponta duas portas e dois caminhos com destinos diferentes. Por qual deles estamos andando? E eu queria que essa palavra ela não morresse aqui. Ela servisse para uma meditação. Quando você sair daqui, você leia e releia o texto. Peça ao Santo Espírito que lhe dê sabedoria e discernimento espiritual. Eu sei que você já ouviu inúmeras pregações nesses textos, mas a palavra é sempre atual, é sempre nova. Primeiro, a porta estreita e o caminho apertado, percorridos por poucos. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aquele que foi realmente alcançado pela graça transformadora tem uma profundíssima convicção da sua cidadania celestial. Que tanto a porta quanto o caminho apontam para a pessoa do Cristo. Porque é difícil adentrar essa porta e percorrer esse caminho. A estreiteza aqui não permite que adentremos por esta porta, escuta só isso. E muito menos que percorramos o caminho levando conosco as velhas bagagens da velha vida. Esse peregrino precisa ter os pés desembaraçados. É necessário que haja uma mudança na essência. O nascer e criar-se num lar cristão não faz de nós cristãos de fato. A experiência de um novo nascimento, ela é única. Ela é individual. Deus não tem netos, só filhos. Já parou para pensar nisso? Nossos filhos precisam ser evangelizados, os nossos parentes precisam ouvir a palavra de Deus, aqueles que estão à nossa volta precisam ouvir de Cristo com palavras ou com ações através de nós. Se o Senhor coloca estrategicamente alguém difícil
Cristo na nossa vida, essa pessoa precisa ouvir a santa palavra de Deus. A experiência do novo nascimento, ela é única, como eu disse, é individual. Os que verdadeiramente nasceram de novo superam os percalços do caminho, porque entendem que Jesus é tanto a porta de acesso ao reino, quanto o caminho, assim como o destino eterno. Nesse culto nós nos reunimos desde a conversão do pastor Malta para orar ao Deus do impossível, ao Deus que age e opera onde o homem não pode ir. E Ele continua aqui conosco, ouvindo as nossas orações. Tudo que nós precisamos é crer. Muitos são perseguidos, assolados, caluniados em sua trajetória. São surpreendidos por vales áridos, por desertos abrasadores e gigantes de todos os tamanhos. E às vezes esses gigantes estão dentro da nossa casa. Esses experimentam toda sorte de aflição e tribulação, mas têm bom ânimo, porque sabem quem crê. Nesses dias, eu tenho vivido dias de muito choro, de muita tristeza de alma. Mas o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, eu não estaria em pé aqui diante de vocês. Você quer olhar, você quer contemplar um milagre? Olha para mim. Eu me levanto de manhã pela misericórdia do Senhor. Durmo 2, 3 horas por noite. Quando durmo, 1000 pensamentos me assaltam, mas o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E o Deus que tem me sustentado, que tem sustentado a cada uma de vocês, é o Deus que pode mudar o destino desta nação. Clamemos. Muitos em nosso tempo têm experimentado a estreiteza do caminho, literalmente, tendo a própria vida ceifada por amor ao Cristo. São os mártires do nosso tempo. Só os que pertencem à nação da cruz conseguem perceber isso. Cristianismo é entrega, é abnegação, é altruísmo, é adoração em espírito e em verdade. O Senhor continua procurando os verdadeiros adoradores para lhes conferir a cidadania celestial. Esses adentrarão perseverantemente pela porta estreita e completarão a jornada pelo caminho apertado, pois sabem em quem creem e em quem esperam. Esperemos no Senhor, busquemos a presença de Deus, deixemos de dar ouvidos às fórmulas mágicas de ação em relação às nossas vidas e às nossas dificuldades. A nossa saída, a nossa porta, a nossa possibilidade real chama-se Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A segunda porta, percorrida por muitos, é a porta larga e o caminho espaçoso. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quanto aos que buscam as facilidades da porta e do caminho espaçoso, embora muitas vezes arrolados no rol da membresia da igreja visível, não possuem a cidadania celestial de fato. Esses barganham facilmente a sua adoração por bens materiais e os reinos do mundo, conferidos por aquele que disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não foi Jesus que disse isso, foi o adversário. E ele continua à espreita
Ele não desiste nunca. E é preciso que estejamos atentos, atentas, no caso aqui, para não cair no engodo do maligno. Enquanto muitos estão ocupados em suas questões de só menos importância, tem se levantado uma grande perseguição sobre a terra contra a nação da cruz. E eu queria terminar com 3 verdades. Primeira, que o Senhor nos sustente firme, ajude e fortaleça nessa travessia, cada vez mais difícil. Eu tenho a impressão que o caminho vai se tornando cada vez mais estreito, até chegar como se fosse a boca de um funil onde passa um por um. Segundo, que tenhamos restaurada em nós a capacidade de nos indignar e sofrer pelo irmão. Que sintamos uma compulsão santa pela busca do Senhor, pela santidade de vida. Jesus está às portas. E por último, que hajamos verdadeiramente, sobretudo e especialmente nesses dias, como a nação da cruz. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém.